Demais Eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Olá para você que acompanha o nosso programa. No mais recente episódio da Demais Eficiência, falaremos sobre os caminhos já traçados e as perspectivas sobre a inclusão educacional de pessoas com deficiência. A efetiva inclusão educacional ainda não saiu do papel? Qual o histórico recente das políticas públicas de inclusão na educação? Há de fato maior consciência sobre os direitos e as leis já consolidadas ou as pessoas ainda não sabem como recorrer? Para debater esses e outros questionamentos, entrevistamos a professora doutora Aline Beckman, docente da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Pará, atuando na área de Psicologia Escolar e Inclusão de Pessoas com Deficiência. Aline Beckman é também colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Teorias e Pesquisa do Comportamento NTPC-UFPA. Professora Aline, de forma geral, qual é o histórico recente das políticas de inclusão educacional no Brasil e, de modo especial, no Pará? Quando a gente está falando do cenário nacional, essa luta ela remonta desde a época, na verdade, da ditadura militar. Enquanto haviam várias lutas em nome das diretas e, enfim, pela democratização, em paralelo a isso, você já tinha um movimento que também já estava se formando, que era uma luta de pessoas com deficiência que estavam lutando para terem os seus direitos reconhecidos, para serem reconhecidos como cidadãos com direitos educacionais, para serem também com garantias legais na Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, né, que ela teve várias versões e assim por diante, né? Então, vários movimentos foram se formando e na década de 80 a gente vai ter vários avanços que já vão começar a acontecer que vão ser nessa direção. Então, vão ser avanços que vão acontecer para a gente começar a ter os primeiros movimentos, tanto no formato de leis, mas não só de leis, mas de políticas públicas, a nível federal, a níveis estaduais, enfim, para começar a organizar o que viria a ser um movimento de educação inclusiva, que naquele momento ainda não tinha essa nomenclatura e nem esse olhar. Era um olhar ainda mais do integralismo da educação, né? Então que a gente ainda tinha muito aquela separação nas classes especiais e assim por diante. Mais recente, a gente vai ter alguns marcos que são muito importantes. E aí, eu acho que dá para a gente destacar principalmente a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é a LBI, que ela vai ser um marco muito grande, não tanto pela inovação, porque na verdade ela não traz tantas inovações assim, mas até por um caráter de ordenar uma série de leis que já existiam e deixar elas mais claras, mais incisivas e mais pontuais, e aí nesse sentido é inovador sim, inclusive deixando coisas como, por exemplo, previsão penal para atos discriminatórios ante pessoas com deficiência, deixando claro o papel do apoio escolar dentro do cenário educacional. Então, a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem um papel muito forte mesmo para organizar mesmo o que seria a inclusão da pessoa com deficiência. Outra legislação que é muito importante, a legislação que vai tratar da questão do autismo. Então, a lei Berenice Piani, né, ela é uma lei que ficou muito importante, por quê? Porque a partir daí, a gente começa a ver o olhar da sociedade, incluindo a criança com autismo, não só a criança, o adulto também, enfim, mas a pessoa com transtorno no espectro do autismo, tendo todos os direitos legais que eram resguardados às pessoas com deficiência. Antes disso, hoje isso parece absurdo, mas era muito comum. Você passava na frente de escolas que diziam assim, por exemplo, matrículas abertas para pessoas com deficiência. Embaixo tinha entre parênteses, menos autismo. E isso era considerado assim, ok. Hoje em dia isso é absurdo, isso é ilegal. Então você começa a ter alguns marcos legais que são muito importantes nessa direção. Aqui no estado do Pará, a gente começa a ter também, mais recente, alguns avanços também nessa direção, não só do ponto de vista legal, então está em discussão, inclusive, na Assembleia Legislativa e na Câmara de Vereadores,
para regulamentar algumas questões referentes específicas ao autismo, mas a gente tem também a organização de alguns serviços, né? A própria criação do centro de referência, né, de reabilitação, enfim, que foi feito, ele é um centro que ele é muito importante, porque ele foi o primeiro centro que a gente tem aqui do estado em que você vai ter atuação multiprofissional e interdisciplinar para atender múltiplos quadros numa perspectiva mais ampla. Você já tinha isso em alguns hospitais ou a partir de alguns projetos, mas o centro ele acaba sendo uma atuação que se propõe a ser uma atuação de referência. Ele ainda é relativamente recente, mas ele já está tendo um destaque muito grande. Então, eu acho que o que é interessante da gente olhar é que quando a gente está falando de legislação, a gente está falando de decretos, enfim, eles não se sustentam por eles só. Eles fazem parte de um conjunto muito mais amplo do que a gente vai falar das políticas públicas, educacionais, de saúde, enfim, porque eles só existem, eles só se fazem valer quando eles estão inseridos num contexto de uma sociedade que cobra a sua vigência efetiva, que cobra a sua implementação, a sua execução, que vê a sua aplicabilidade no cotidiano. Porque senão é o que a gente vê muitas vezes no dia a dia, aquela coisa de uma lei que vinga e uma lei que não vinga. Então a gente precisa realmente ver o que está funcionando na realidade das nossas escolas, dos nossos espaços institucionais e assim por diante. Professora Aline, em relação ao último ponto da sua resposta, em que a senhora fala da vigência na prática das leis já existentes, eu lhe questiono sobre o que a senhora considera determinante para a não efetivação de tais políticas públicas e leis existentes, em teoria, em prol das pessoas com deficiência. Eu acho que tem duas coisas que pesam muito, e aqui eu vou falar muito do meu olhar, tanto enquanto cidadã, quanto enquanto profissional, né? Eu acho que tem duas coisas que pesam. A primeira é a questão da própria ignorância mesmo da maioria das pessoas. Ignorância no sentido puro da palavra. Eu acho que tem muita legislação por aí, muitos direitos que estão por aí, que a maioria das pessoas, inclusive aquelas que seriam beneficiadas por eles, não sabem que existem. Então, muitas vezes, a gente desconhece aquilo que a gente tem direito, a gente desconhece os nossos deveres também, a gente desconhece os processos, a gente desconhece os caminhos. Então, eu acho que essa parte da informação, ela é muito importante. E isso é uma das coisas que a luta era conjunta, por exemplo, da importância do psicólogo escolar e do assistente social nas escolas, porque o assistente social, ele é fundamental nesse processo. Porque quando você tem um assistente social dentro das escolas, ele tem um papel de orientação, de encaminhamento desses protocolos e desse acesso aos direitos, aos caminhos, aos serviços, que é fenomenal. Então eu acho que essa parte toda educativa mesmo, da gente conhecer o que nos é direito, da gente conhecer os caminhos, da gente saber como ter acesso àquilo que nos cabe, é o primeiro ponto. E eu acho que o segundo ponto é, infelizmente, essa noção de que se não diz respeito a mim, isso não me interessa. E eu acho que isso é uma coisa que é muito triste. Então, por exemplo, se você vai fazer um evento, vamos supor, e você diz assim, esse é um evento sobre deficiência visual. Você vai ter na plateia, principalmente, pessoas que possuem deficiência visual, pessoas que trabalham diretamente com deficiência visual e familiares de pessoas com deficiência visual. E isso é um problema. Porque a deficiência visual ela é uma temática que deveria interessar a sociedade. Ela não deveria interessar só esse público. Então, quando a gente está falando, por exemplo, no caso da educação, todos os educadores, todos os agentes educacionais deveriam estar interessados na educação de pessoas com deficiência visual, independentemente de se eles têm, naquele momento, um aluno com deficiência visual ou não. E assim vale com outras áreas também do conhecimento que a gente está falando. Aqui eu estou falando da educação porque é o foco do que eu trabalho, né? Então, por exemplo, essa é uma perspectiva que eu tenho adotado muito nos eventos quando a gente organiza. Em vez de a gente fazer uma mesa sobre educação inclusiva, a gente inclui um palestrante sobre educação inclusiva numa mesa de um tema geral. Porque é importante que toda a plateia esteja falando, ouvindo, discutindo, refletindo sobre inclusão o tempo todo em qualquer tema.
Então, nós estamos falando sobre alfabetização, então alguém vai falar sobre a alfabetização de pessoas com deficiência. Nós estamos falando sobre sexualidade, então alguém vai falar de sexualidade de pessoas com deficiência. Na hora em que a gente começa a quebrar essas barreiras, isso torna mais provável também que as pessoas percebam que essas leis dizem respeito a todos. E aí eu volto para essa questão da lei, que foi a motivação da tua pergunta. Por que muitas não são colocadas em prática? Porque muita gente simplesmente acha que elas não dizem respeito a elas. Então é um olhar um pouco autocentrado, tipo, essa é uma legislação que diz respeito a uma camada da população minoritária a qual eu não pertenço. A gente precisa quebrar esse olhar. Essa é uma lei que diz respeito à cidadania. Ela é uma lei que diz respeito a uma sociedade mais justa, mais igualitária, a uma sociedade que eu acredito que é uma sociedade melhor de se viver. Se eu parto desse pressuposto, aí sim eu vou ter uma legislação em que todos vão estar vigilantes para que ela seja implementada. Se eu olho e eu digo, essa legislação interessa só aquelas pessoas, eu não tenho por que vigiar se ela está sendo colocada em prática ou não, porque ela não me diz respeito. Então eu tenho muito menos gente acompanhando se ela funciona ou não. E aí eu acho que enquanto a gente não mudar essa perspectiva, a gente vai ter muito menos fiscal de se essa lei realmente está sendo colocada em prática ou não. E quanto menos gente fiscalizando, mais ela é burlada.